Boa tarde, meninos. Dando continuidade, mais um dia de aula, né? Dando início, na verdade, continuação ao volume 2, que é Mesa Redonda, novo gênero. Mesa Redonda, volume 2, capítulo 12, páginas 443 a 448. Peguem o material e vão acompanhando para vocês poderem confirmar o que vai ser explicado aqui na aula. A mesa redonda é um gênero que é bem parecido com o debate, o gênero passado. Tem algumas diferenças, mas são poucas, que mais na frente eu vou estar citando. É um gênero do tipo informativo, instrutivo, que além de estar informando, além de estar expondo um tema, pode também estar instruindo a como você lidar com tal situação. A mesa redonda se caracteriza por tratar de um único assunto de forma mais abrangente, uma excelente forma de discutir o problema. Esses encontros são motivados por temas da atualidade. Ou seja, a questão da mesa redonda é pelo fato de que os grupos, as pessoas que estiverem debatendo tal tema que é relevante à sociedade, sejam discutidos de forma igualitária. Ou seja, se fosse uma mesa retangular, sem dúvidas, cada pessoa ia ficar num local e uns ficariam com privilégio, a questão de lugar mesmo. E poderia dar, essa pessoa que estivesse no lugar de privilégio, poderia achar que tinha vez e voz mais do que os outros. Então, essa questão da mesa redonda é por esse fato. Esses encontros, como eu já falei, são motivados por temas da atualidade. São temas discutidos para que cheguem a alguma solução, né? Apesar de esses temas eles não serem noticiados nas TVs, eles são discutidos nessa mesa redonda, chega algum consenso, alguma situação de resolução e depois é passado às pessoas que estão que consideram o tal tema relevante. Como eu falei sobre a questão de por que é uma mesa redonda, está aqui a história. O nome mesa redonda surgiu há muito tempo, inspirado na lenda do rei Arthur, considerado que uma mesa retangular teria sempre lugares privilegiados, e desejando que todos os seus cavaleiros ocupassem posições iguais em suas reuniões, ele resolveu organizar os encontros à volta de uma mesa redonda. Então, isso já acontecia, né, anteriormente, só foi, no caso, pegada essa questão da mesa redonda da história do rei Arthur. Tenho certeza que todos, né, já tiveram contato com essa história, e se não, é uma oportunidade de pegar o livro para fazer uma boa leitura, aproveitar esse momento que está mais em casa e ler esse livro muito bom do rei Arthur. Eu falei no início sobre a questão de ser muito parecido, de o gênero ser muito parecido com o debate, o gênero mesa redonda. Aqui eu coloquei algumas diferenças e algumas semelhanças. Assim como o debate, a mesa redonda é um gênero oral que consiste em discussão formal entre pessoas que possuem conhecimento para tratar do tema em foco. Ou seja, não é qualquer assunto, não é qualquer pessoa que vai sentar ao redor de uma mesa e vai discutir algo e para chegar a algum consenso. Tem que haver também um respeito na opinião de cada um, tem que ouvir. Não é só também você achar que sabe do tema. Você tem que, na verdade, saber argumentar com exemplos, com fatos, com dados. Não é só chegar e dizer, eu acho que é melhor fazer isso na escola para estar tratando a questão do bullying, porque eu acho que é isso e isso. Não, tem que haver fatos científicos comprovados para que chegue a algum consenso, alguma resolução de tal problema. Essa questão da mesa redonda,
é feito em vários ambientes, né? Ambiente de trabalho, principalmente para que chegue alguma, como eu já falei, mais uma vez falar, alguma resolução de um determinado tema. Aí no material de vocês tem os textos que são referentes ao bullying. O bullying é um tema que é muito, mas muito, muito falado, até muito questionado dentro das escolas. Então, quem melhor para discutir sobre tal tema? A pessoa que já passou por isso, ou alguém que já esteve perto de quem já passou, ou alguém que já provocou. Então, as pessoas que discutem sobre tal assunto numa mesa redonda não são pessoas leigas. São pessoas que já sabem o que vão falar, argumentar, para poder tentar convencer o outro de que a sua argumentação é válida dentro daquele contexto. O objetivo da mesa redonda difere daquele do debate. Enquanto no último existem grupos ou indivíduos defendendo ideias divergentes, lembrando da explicação sobre debate, que são grupos ou indivíduos que discutem sobre determinado assunto, e esse assunto ele é polêmico, e um grupo ou uma pessoa vai discordar do outro para que haja essa questão de convencer de qual argumento é mais válido. E tem o mediador também para estar, né, para estar mediando ambas partes. Tem as pessoas, o público, que vai decidir de qual lado vai ficar, se é a favor de uma situação ou contra. Isso é o debate. A mesa redonda tem uma diferença, por quê? Porque as pessoas que estão ali discutindo, o grupo de pessoas, eles não precisam divergir, eles não precisam discordar um dos outros. Na verdade, uma ideia ela vai complementando a outra. É como se fosse mais uma ampliação de situações que venham, de resoluções, de estratégias que venham a resolver tal problema. Porque se vai discutir, se vai querer chegar a algum consenso, é um tema bem relevante a ser tratado. No caso, grupos ou indivíduos defendendo ideias divergentes. No primeiro, como eu falei, as opiniões se completam. Vão sentar ali na mesa, discutir, levantar dados, dar exemplos, mas um complementando o outro, diferente do debate, que é um discordando do outro, e o público é que vai decidir quem realmente teve o melhor argumento. Outra diferença entre os dois gêneros relaciona-se nos turnos da fala. O que são turnos da fala? É que quando se trata do debate, o grupo ou a pessoa, ela vai ter um tempo para argumentar a situação. Não vai ser, no caso, esse tempo ele é mediado, ele vai ter, por exemplo, 10 minutos, 20 minutos para cada um. Então, tem esse tempo, esses turnos. Nos debates, cada participante tem um tempo. Na mesa redonda, um participante pode ser interrompido por outro, mas é claro, é uma interrupção com respeito, tem que pedir primeiro para falar, não já entrando no assunto do outro, ou discutindo, dizendo que o outro está errado, não. Gente, por mais que seja discussão, tem que haver, na verdade, um respeito acima de tudo. Porque não é só você que tem uma opinião certa de algo. Cada um tem sua opinião. Não é que você vai aceitar, mas você tem que respeitar, ouvir, saber ouvir. Se você não souber ouvir, nem tem como você argumentar alguma coisa que você não sabe nem ouvir, como é que você vai falar, né? Então, dois gêneros discursivos, opinativos, pessoas que sabem do que estão falando, mas que se respeitam e querem apenas chegar a um consenso para a resolução de tal problema.
Espero, sim, que vocês tenham compreendido. Foi um pouco rápido pelo fato desse último gênero do material, do capítulo 12, ele ser muito breve. Não tem muita coisa a se tratar. Como já foi estudado o debate, então você já tem muita noção do que se trata esse tipo de gênero. Por quê? Porque a mesa redonda só tem um pouquinho de diferença. Então, vocês podem estar lendo novamente o material e qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, com certeza. E aqui de exercício, páginas 413, 424, 436. Essas três páginas, gente, elas fazem parte do gênero anterior que eu expliquei, que é romance. Essas três páginas. A 436, a 436, a 446, ela já faz parte, já refere-se ao gênero que eu acabei de explicar. E que vocês façam com muito capricho, que não fique nenhuma dúvida, mas se ficar, como eu já falei, pode entrar em contato. E os capítulos 9, 10, 11, 12 do segundo volume são os dois gêneros. Os três primeiros capítulos, gênero romance, e o último capítulo, que é o gênero mesa redonda. São dois gêneros que se diferem muito. Na verdade, esse último gênero, ele já coincide com, como eu já falei, com debate, que é do volume, do primeiro volume. Então, uma boa tarde, na verdade, um bom dia, né, para vocês, e que vocês fiquem bem. Um beijo.